Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal O Livro do Aprendiz. É um prazer ter você aqui. Hoje vamos mergulhar em uma das narrativas mais intrigantes e impactantes de toda a Bíblia, a história da queda do rei Saul. Quem foi Saul e por que sua história é tão importante? Saul não foi apenas o primeiro rei de Israel. Ele representava o desejo de um povo em busca de um líder forte, capaz de guiá-los, protegê-los e garantir a segurança da nação diante dos inimigos. Sua trajetória, porém, é marcada por momentos de grande potencial, que aos poucos são minados por suas escolhas, mostrando-nos o impacto das decisões e das atitudes na vida de um líder. A história de Saul nos ensina sobre as armadilhas do orgulho, as consequências da desobediência e a importância de colocar Deus à frente de nossos planos e decisões. Neste vídeo, vamos explorar como a desobediência e a insistência em fazer sua própria vontade levaram Saul a perder o favor de Deus. Essa perda culmina em uma série de eventos trágicos que o afastam de seu trono e de sua conexão com o Senhor. Você verá como ele passa de um rei promissor e escolhido a um líder rejeitado, mergulhado em desespero e insegurança. Além de ser um relato histórico, a história de Saul nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e decisões. O que fazemos quando estamos sob pressão? Como reagimos quando sentimos que o controle está escapando das nossas mãos? Muitas vezes, o orgulho e a desobediência silenciosa podem afetar até nossas pequenas decisões diárias. Então, pegue sua Bíblia, um caderno para anotações e um coração aberto, pois essa história é cheia de lições profundas sobre liderança, obediência e as consequências de não seguir a vontade de Deus. Juntos, vamos descobrir os detalhes desse acontecimento que marca o começo da monarquia em Israel e entender o que levou Saul a um destino tão trágico. Vamos lá! Para entendermos plenamente a queda de Saul, é essencial voltarmos um pouco no tempo e compreendermos o cenário em que ele foi escolhido para ser rei. Israel, naquele momento, vivia como uma confederação de tribos sob liderança dos juízes, pessoas levantadas por Deus para liderar o povo em tempos de crise. No entanto, o povo começou a se sentir insatisfeito com esse sistema. Eles olhavam para as nações ao redor, como os filisteus, moabitas e amonitas, e viam reis poderosos, monarquias fortes, exércitos organizados e uma liderança centralizada. O clamor por um rei foi a forma que o povo de Israel encontrou para expressar seu desejo de segurança e estabilidade, mas essa escolha também revelava um problema maior. Israel estava perdendo a confiança na liderança direta de Deus. Eles queriam ser como as outras nações, ignorando o fato de que Deus os havia chamado para serem um povo único, governado diretamente por Ele. Mesmo com os avisos do profeta Samuel sobre as dificuldades e abusos que um rei poderia trazer, o povo insistiu. Eles queriam um rei visível, alguém que os liderasse nas batalhas e que lhes desse a sensação de força e proteção. Deus, mesmo sabendo dos riscos, atendeu ao pedido deles. Ele escolheu Saul, um jovem da tribo de Benjamim, alguém que parecia atender perfeitamente às expectativas do povo. Saul era descrito como um homem alto, de boa aparência e fisicamente imponente, alguém que poderia inspirar confiança como líder e guerreiro. No entanto, Deus sabia que a aparência externa nem sempre reflete o coração, e havia um importante alerta para essa escolha. Um rei em Israel deveria ser obediente aos mandamentos de Deus acima de tudo. Quando Samuel ungiu Saul, ele o fez com uma missão clara. O rei de Israel não seria um monarca comum, mas um líder que deveria submeter-se à vontade de Deus e seguir suas orientações. No entanto, Saul, mesmo com um grande potencial inicial, mostraria, com o tempo, que seu coração era instável e que ele estava mais inclinado a atender suas próprias vontades do que obedecer completamente a Deus. Essa escolha de Saul como rei já vinha, portanto, com uma mensagem implícita. Um rei obediente seria abençoado, mas a desobediência traria sérias consequências. Esse princípio se revelaria em sua vida, afetando não apenas seu reinado, mas também o futuro da nação de Israel. O primeiro grande erro de Saul aconteceu em um momento de pressão intensa, durante uma batalha iminente contra os filisteus, os maiores inimigos de Israel na época. Saul e seu exército estavam em Gilgal, esperando o profeta Samuel para oferecer um sacrifício a Deus e buscar sua bênção antes de ir para a guerra. Esse ato de adoração era crucial, pois simbolizava a dependência de Israel da proteção e da direção de Deus em suas batalhas. No entanto, à medida que o tempo passava, a situação se tornou cada vez mais tensa.
Os soldados de Saul começaram a ficar nervosos e a desertar, temendo o ataque iminente dos filisteus. Saul, sentindo-se pressionado pelo medo e pela possibilidade de perder seu exército, começou a se desesperar. Quando Samuel não chegou no horário esperado, Saul tomou uma decisão drástica. Ele próprio realizou o sacrifício. Para nós, essa atitude pode parecer uma iniciativa bem intencionada, mas na realidade foi um ato de desobediência direta. Segundo a lei de Deus, somente os sacerdotes tinham permissão para realizar sacrifícios. Saul, ao assumir uma função que não lhe cabia, demonstrou desconfiança em Deus e uma vontade de controlar a situação com suas próprias mãos, ao invés de esperar pelo tempo divino. Ele colocou suas ansiedades e o medo acima da obediência, comprometendo um princípio espiritual que Deus havia estabelecido para o povo de Israel. Quando Samuel finalmente chegou e viu o que Saul havia feito, sua reação foi de indignação e tristeza. Samuel repreendeu Saul severamente, explicando que, por causa desse ato de desobediência, sua linhagem não continuaria como a monarquia de Israel. Samuel deixou claro que Deus estava procurando um líder cujo coração fosse completamente submisso à sua vontade. Esse episódio foi um sinal de alerta para Saul e também para nós. A obediência a Deus é fundamental, especialmente em momentos de pressão e dificuldade. Esse primeiro erro de Saul não só comprometeu seu relacionamento com Deus, mas também deu início ao seu declínio como rei. Ele mostrou que, em vez de confiar em Deus, Saul preferia tomar o controle por si mesmo, revelando uma fraqueza em sua liderança e uma falta de humildade. Este foi um ponto de virada importante, pois mostrou as consequências da impaciência e da falta de confiança na provisão de Deus. A história de desobediência de Saul continua com o segundo erro que selaria seu destino como rei de Israel. Em uma nova missão, Deus deu uma ordem específica a Saul: destruir completamente os amalequitas. Essa nação havia sido um inimigo feroz de Israel, atacando-os de forma traiçoeira durante o êxodo. Para cumprir a justiça divina, Deus instruiu Saul a não poupar nada, nem pessoas, nem animais, e a eliminar totalmente tudo que pertencia aos amalequitas. Apesar da clareza da ordem, Saul, mais uma vez, permitiu que sua própria vontade interferisse. Ele poupou Agag, o rei dos amalequitas, e também decidiu preservar o melhor das ovelhas e do gado. Quando Samuel o confrontou sobre essa desobediência, Saul justificou sua ação dizendo que os animais seriam oferecidos em sacrifício a Deus. Mas essa desculpa expôs um problema muito maior. Saul estava tentando mascarar sua desobediência com uma aparência de devoção, como se um sacrifício pudesse compensar o fato de ele não ter seguido a ordem de Deus à risca. Neste momento, Samuel proferiu uma das declarações mais profundas da Bíblia, enfatizando um princípio essencial para todos os que desejam servir a Deus: a obediência é melhor do que o sacrifício. Em outras palavras, Deus não está interessado em rituais vazios ou em atos de devoção superficial. Ele valoriza a obediência sincera e um coração submisso à sua vontade. Samuel deixa claro que, por causa dessa rebeldia e orgulho, Deus rejeitou Saul como rei. A partir desse ponto, Deus começa a procurar um líder com um coração verdadeiramente obediente, alguém que fosse guiado pela vontade divina e não pelo orgulho pessoal. Este foi o ponto final na relação de Saul com Deus como seu escolhido. Ele permitiu que seu orgulho, medo de desapontar o povo e desejo de agradar a si mesmo falassem mais alto do que a palavra do Senhor. Em vez de se arrepender e aceitar sua falha, Saul buscou justificar suas ações, revelando um coração que não estava completamente comprometido com Deus. Essa rejeição divina trouxe sérias consequências, levando à busca por um novo rei, alguém segundo o coração de Deus, que viria a ser Davi. A história de Saul nos ensina que não importa quão grandiosos possam parecer nossos gestos de devoção, se eles não estiverem acompanhados de obediência genuína, eles perdem todo o valor. Saul perdeu não apenas o trono, mas também a oportunidade de ser um rei fiel, mostrando a importância de sermos obedientes e humildes diante de Deus. A desobediência de Saul trouxe consequências profundas e irreversíveis para ele, para sua liderança e para o futuro de Israel. Desde o momento em que Deus rejeitou Saul como rei, sua vida e seu reinado começaram a desmoronar. Saul se tornou um homem atormentado, consumido pela insegurança, pela inveja e pela perda da paz. Sua incapacidade de aceitar a vontade de Deus e sua resistência ao arrependimento o conduziram a uma espiral de conflitos internos.
A Bíblia nos conta que, após ser rejeitado por Deus, Saul passou a ser atormentado por um espírito maligno, o que gerava nele crises de raiva e angústia profundas. Ele buscava aliviar seu tormento através da música, sendo Davi, o jovem pastor que mais tarde se tornaria rei, chamado para tocar harpa e trazer algum consolo temporário a Saul. Paradoxalmente, enquanto Davi servia Saul, ele também estava sendo preparado por Deus para substituir o próprio rei que ajudava. O relacionamento de Saul com Davi logo se tornou tenso e marcado pela inveja. Ao ver o favor e a popularidade que Davi ganhava entre o povo e até entre os próprios soldados, Saul foi dominado pelo ciúme. Essa inveja o levou a um comportamento obsessivo e perigoso, fazendo perseguir Davi de forma implacável, determinado a eliminar qualquer ameaça ao seu trono. Esse conflito interno e externo revelou como Saul havia perdido o foco de sua liderança e se distanciado do propósito de Deus. As consequências de sua desobediência afetaram não apenas sua vida pessoal, mas também a estabilidade de Israel. Ele perdeu o respeito do povo e de seus soldados, que viam em Davi um líder valente e fiel, alguém em quem Deus habitava. Saul, por outro lado, tornou-se um líder instável e amargo, que parecia estar em guerra consigo mesmo tanto quanto com seus inimigos. Ao final de sua vida, Saul se encontrou totalmente desamparado, sem o favor de Deus, sem paz e sem esperança de um futuro para sua linhagem. Enquanto isso, Deus preparava o caminho para Davi, um homem de coração obediente e disposto a seguir a vontade divina. As consequências da desobediência de Saul mostram que a perda do favor de Deus traz um vazio que nada, nem mesmo o poder ou a glória terrena, pode preencher. Essa história deixa uma mensagem poderosa. Quando rejeitamos a orientação de Deus e escolhemos seguir nosso próprio caminho, acabamos perdendo muito mais do que podemos imaginar. Saul perdeu seu trono, sua paz e, ao final, perdeu a si mesmo. A história de Saul nos deixa um alerta profundo e atemporal. Quantas vezes também somos tentados a ceder ao orgulho, à pressão do momento ou ao desejo de agradar aos outros, colocando nossa vontade acima da vontade de Deus. Saul começou sua jornada como rei com grandes qualidades e com o potencial de ser um líder exemplar, mas permitiu que a autossuficiência e a desobediência arruinassem sua relação com Deus e, em última análise, seu destino. Esse relato nos lembra que, para Deus, o que importa não é a aparência ou os gestos externos de devoção, mas sim a